Bem-vindos ao Aulomorph. O português e o alemão são a mesma língua? Mas e o português e o espanhol? Ou o português e o galego? E o português europeu e o português brasileiro? E o recifense e o mineiro? Calma. Vamos ver hoje o que vem a ser uma língua, o que vem a ser um dialeto. E por que isso é tão complicado nessa grande divagação? Quando nós temos uma população pequena que fala a mesma língua e essa população começa a crescer, a se espalhar e se estratificar, é natural que cada grupo seja separado por questões sociais, por questões geográficas, por questões de extrato. Elas vão começar a falar variedades específicas dessa língua. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco difusas, meio fora de foco. E daí nós entramos naquela questão das variações que existem na língua, certo? Nós temos em cada falante o seu próprio idioleto, né, a forma como cada pessoa fala, o vocabulário que usa e tal, como se fosse uma impressão digital da pessoa, linguística forense. Nós temos a variação diastrática, né, os socioletos, então, como cada parte de um mesmo espaço geográfico fala. Então, como os que têm mais dinheiro falam, como os que têm menos dinheiro falam, e os que têm mais estudo, os que de um determinado nicho, os mais jovens, os mais velhos, enfim. Daí tem a variação diafásica, né, que nós falamos, que é dentro de cada pessoa, né, como nós falamos em situações mais formais, como nós falamos em situações mais comuns do dia a dia. E nós temos a variação diatópica, daí que entram os dialetos e subdialetos e tudo mais. Então, a variação geográfica da língua. E tem a variação diacrônica, né, a variação pelo tempo. E dá para relacionar isso, por exemplo, até com a evolução das espécies. Só para exemplificar aqui. Imagina que em algum lugar a gente tem um lago enorme, talvez um mar até. E nós temos uma espécie que vive aqui. Mas essa espécie começa a migrar por esse mar enorme pelos dois lados e depois de milhões de anos ela vai mudando e ela chega do outro lado. Depois de milhões de anos, essa espécie, esse isolamento que essa espécie teve, fez com que claramente essas duas não fossem mais a mesma espécie. Mas outrora foram. Então elas passaram a ser espécies diferentes. Mas a partir de quando elas são espécies diferentes? Quer dizer, aqui elas são claramente, mas aqui por perto elas vão se diferenciando cada vez mais. E é difícil de delimitar onde, a partir de que ponto elas já são uma espécie diferente. E mesmo assim, tem essa diferença entre duas, mas numa escala temporal, uma só, seja na espécie, seja na língua. Quando uma delas é diferente da original? Por exemplo, quando o latim virou português? Daí você pode dizer, quando começaram a chamar assim. Você pode começar a chamar o que você quiser, quando você quiser, né? Mas isso não vai refletir a vida real. Nesse caso, não vai refletir a realidade linguística do que está acontecendo. E isso é um contínuo. Olha só. Uma classificação clássica é de que o galego-português surge lá mais ou menos pelo século X, XI, XII. Então eu pus essa data aqui do século XII, né? Porque as pessoas, nós gostamos de datas, mesmo que elas não reflitam a realidade. Mas o latim falado aqui, mais um proto-romance, né? Mas se a gente considerar isso daqui, pronto, a partir daqui é galego-português, nós criamos um problema. Porque o latim falado aqui, uns 2, 3 anos antes, é muito mais parecido com essa língua aqui do que o galego-português de 2 séculos, assim, 1 século, seja lá qual for. Então, como que esse galego-português de 2 séculos depois é o mesmo desse, mas essa daqui de 2 anos antes não é a mesma língua que essa, sendo que ela é muito mais parecida? Porque tem muita gente que acha que muda assim, né? O cara bateu o martelo e falou, mudou, hein? Daí, puf, todo mundo começou a falar outra língua. Todo mundo falando latim, invocando o demônio sem querer, e do nada, puf, todo mundo começou a falar português. Mas a verdade é que essas linhas são convenções. Mas, Dom Vitor, isso é tempo, nós estamos falando de dialeto. Calma. Então existe também o conceito de dialeto contínuo, né? Um conceito mais geográfico. Pensa assim, num lugar onde uma língua A e uma língua B são claramente distintas. E aqui no meio, por elas serem da mesma família até, nós temos meio que uma transição,
onde essas línguas aqui são mais próximas da língua A, mas elas vão aos poucos se transformando mais próximas da língua B. Então a questão é, onde nós desenhamos a linha que divide essas línguas? Quais dialetos pertencem a cada? Mas aí será que elas são todos dialetos da mesma língua? Mas nós percebemos que essas duas aqui também são claramente diferentes. Então o que a gente faz dessa situação? O que nos leva aos casos em que só o puro nome é a diferença, né? Porque na verdade são a mesmíssima língua, né? Que são as línguas que são a mesma língua. E que no caso, na verdade, no máximo, são duas variedades geográficas, né? Dois dialetos da mesma língua. Mas é claro que muitas vezes se chamam de outras línguas por questões nacionalistas e que, de longe, não refletem a realidade. Por exemplo, o sérvio, o croata e o bósnio, que nós chamamos popularmente serbo-croata. Porque, na verdade, tudo isso aí é a mesma língua. Na verdade, as eslavas, no geral, são muito próximas. O hindi e o urdu, lá do Paquistão, que a gente chama as duas de hindustani, né? Também, mesma coisa. O catalão e o valenciano, mesma coisa, mesma língua. O romeno e o moldávio. E daí tem aquele critério, a inteligibilidade, né? O quanto as pessoas em outros dialetos, em outras línguas, se entendem. Mas às vezes mesmo em coisas que a gente considera a mesma língua e que em outros critérios são a mesma língua, mas às vezes a gente não entende. Por exemplo, uma pessoa que fala o dialeto micaelense de português, Ilha de São Miguel, território português, é muito difícil entender o que uma pessoa daquela região fala, por causa de questões fonológicas. Difícil para quem é do Brasil, difícil para quem é de Portugal, é difícil para todo mundo que não seja de lá, na verdade. E a questão genealógica das línguas é complicada também, como eu falei lá atrás, mas agora vamos trazer para as línguas indo-europeias. As línguas indo-europeias são relacionadas uma com as outras, sabemos disso, elas têm a mesma origem. E assim, para nós dizer que português e alemão são dialetos da mesma língua é complicado, né? Mas, na verdade, genealogicamente, são todas variantes modernas dessa mesma língua do passado. E há quem ouse considerar as línguas indo-europeias como uma super língua, com muitos dialetos bem diferentes, mas daí é uma extrapolação, né? E nem preciso expandir muito, na verdade, é só falar os exemplos que eu falei lá no começo do vídeo. Do português do Brasil, o português europeu, o português e o galego, o português e o espanhol. E até há quem ache erroneamente que o português seria algum tipo de espanhol, ou o espanhol algum tipo de português. E na verdade, a quem não conhece, se você colocar um texto de português e um texto de espanhol, é muito parecido mesmo. Parece até que o português ou o espanhol é uma escrita não padrão de algum dialeto uma da outra, porque elas são de fato línguas muito próximas. E até, voltando à questão da inteligibilidade, nós entendemos muito melhor o espanhol, dependendo do dialeto de espanhol também, do que o dialeto português micaelense. E o vêneto, por exemplo, que eu falei no outro vídeo, e o italiano. O vêneto e o italiano são tão diferentes quanto, ou se não mais diferentes que o português e o espanhol, mas claro que as línguas românicas são muito próximas no geral. Mas se nós adotamos um parâmetro para o português e para o espanhol, que é um parâmetro bem válido, nós também temos que aplicar esse parâmetro para o vêneto e para o italiano, por exemplo. E o português e o espanhol têm a sua separação muito antiga. E o vêneto e o italiano também têm a sua separação muito antiga da língua mãe, não é? Então cada um tem a sua história e cada um tem as suas subvariedades, os seus dialetos dentro de cada, né? O português é uma língua com muitas variedades, o espanhol também. O toscano, né, que é o italiano, também tem a sua variedadezinha lá dentro. O vêneto tem a sua variedadezinha lá dentro. Então você está vendo como isso é tênue? Então, dado tudo isso, de como se dá a separação, como ela é gradual, quanto que tem que se separar para um dialeto ser uma língua? Com muitos critérios que as pessoas usam, inteligibilidade, própria história, etc. E muitas vezes, né, arbitrários. Então tem exemplos óbvios. O português e o alemão são línguas separadas, né? Não sei que você extrapole muito, mas, por exemplo, o português e o mandarim claramente separadas, mesmo que você extrapole muito. Mas, em alguns casos, isso não é tão óbvio. Porque a realidade das línguas é muito complexa. Não só no que eu sempre falo, do cérebro, dos mistérios que a gente não sabe muito bem de onde veio, como funciona, mas também nessas questões. Sempre tem um pessoal, né, que fica chateado dessas quebras das certezas que nós temos. Mas a realidade, muitas vezes, é outra, né? E essa é a parte da ciência. A gente vai tentando descobrir cada vez mais para entender concretamente o que de fato está acontecendo em cada coisa. Então essa questão de língua e dialeto é muito complexa.
E talvez, na verdade, isso nem importe de fato. Tipo, o que é língua, o que é dialeto. E o que se estuda, o que se sabe, né, nesses estudos de variação e de tipologia linguística, é que cada sistema é único. Cada variedade linguística, né, seja uma língua, seja o que chamamos de língua, seja o que é um dialeto, cada sistema próprio, cada subvariedade é um próprio sistema. Por isso que as variações são sempre regulares, são sempre sistemáticas. Então o ideal seria estudar sempre cada variedadezinha, cada sistema próprio que nós temos. E tudo isso, esse nome genérico a cada uma dessas coisas são os letos, né? Para evitar essa coisa de, isso é língua, isso é dialeto. Não, cada uma dessas variedades linguísticas do mundo todo é um leto. Cada uma é um leto. E se você fala um leto, a não ser que você seja uma criança feral, mas nesse caso talvez você não estivesse me entendendo, curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais, segue também o Aldomorph nas redes sociais, comenta qualquer coisa aí embaixo, se inscreve no canal e ativa esse sininho para você receber notificação de quando sair vídeo novo. Comenta qualquer coisa aí embaixo, qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer dúvida. E como sempre, salve!